E vamos viajar um pouco pelo texto de João, no capítulo 14, que tem algumas indagações. E vamos focar principalmente no versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O capítulo de João inclui alguns trechos, né, que Jesus ele vai advertindo e vai falando e vai explicando ao longo do capítulo. Ele vai falando, após ele se apresentar, literalmente ainda vem aquela dúvida humana, tanto que eu falo que são as duas perguntas mais imbecis da Bíblia, estão no Evangelho. Primeiro a de Filipe e depois a da mulher samaritana, né? Que a mulher samaritana, ela podia perguntar o que fosse para Jesus, a pergunta onde tem que ser adorado. Aí ela deu uma resposta que ela não esperava. E agora Filipe, depois de Jesus se apresentar tudo, mostrar literalmente quem ele é, após a revelação de João, ele fala, mostra o Pai por favor aí. Então eu creio que ali foi algo um pouco mais pedagógico. Então a gente tira algumas questões que é muito boas nesse livro, e focando nessas questões, vamos trabalhar exatamente nesse versículo, apresentando que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E como é que nós entendemos algumas questões? Como é que nós andamos no caminho? Como é que nós temos a plena certeza que estamos andando no caminho? Tem uma música bem antiga também que fala que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Então, na verdade, Davi falou isso, né? Davi, meu xará, falou isso. Então, como é que nós vamos trilhar nesse caminho? Como é que nós vamos ter a certeza desse caminho? Pode colocar o primeiro tópico aí, irmão. O Jesus é o caminho. Vamos lá. E por ele ser o caminho, algumas coisas temos que entender. Vamos lá. Não há uma outra maneira, não existe uma outra versão, uma outra vertente que não seja o próprio Cristo. Você pode respeitar, você pode entender, compreender qualquer outro tipo de direção, mas o único caminho que te leva à salvação, que é até o Pai, é o próprio Cristo. A pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ajudar a vovozinha a atravessar a rua, pode dar o dinheiro dele todo para os pobres, mas sem Cristo, infelizmente, essa pessoa não verá Deus. E esse é um dos escândalos do Evangelho, né? Porque como é que eu posso dizer para uma pessoa aparentemente correta, vamos colocar, né, numa figura masculina, né, um homem perfeito, fiel à esposa, um bom pai, trabalhador, paga todos os seus impostos em dias, correto com tudo, não deve ninguém, um excelente pai, e fala, se arrependa. É um pouco escandaloso isso. E a mulher é a mesma coisa, uma excelente mãe, uma trabalhadora, pessoa correta, faz tudo correto, não tem nada que você possa manchar a vida dessa mulher, e fala, se arrependa. Mas vou me arrepender de quê? Então, esse é o escândalo do Evangelho. Para você poder entender do caminho, você poder entrar no caminho, a primeira porta do caminho é você se arrepender. Não há como você entrar no caminho, você entender que está no caminho, sem você se arrepender. E o arrependimento é isso. Jesus tornou o caminho para o Pai, por meio da sua morte e ressurreição. Também a verdade e a vida, porque se é a verdade, ele é a revelação de Deus, e por ser a vida, ele é a ligação entre Deus e nós. Vamos trabalhar um pouquinho mais aqui. Uma das certezas que você está no caminho, você crê. Vai ser um pouquinho meio complicado o início, mas vocês vão entender plenamente, tá? Porque vai dar tipo alguns loops aqui na ministração, porque vai aparecer uma roda gigante. Os 3 tópicos, eles na verdade, eles vão se encaixar, porque vai ser uma variação da mesma coisa, com pontos de vista diferentes, ao ponto que você vai entender, é tudo a mesma coisa. Isso é o mais importante disso tudo, porque não tem como você sair do caminho sem estar na verdade e sem viver essa vida. Mas o que é mais importante nisso? Você entender e viver o caminho, você crer que você está vivendo o caminho através da fé. Efésios 2 fala o seguinte: nós estávamos mortos nos nossos delitos e o Espírito Santo nos vivificou. Então tudo começa
para você entender o caminho já começou na eternidade. O caminho começou antes de você entrar no caminho. E ele já deixou preparado. Por quê? Vamos entender alguma coisa. Como é que eu falo para alguém que está morto andar no caminho? Não tem como. Para começar, a pessoa está morta em seus pecados, ou então morto literalmente, né? Mas não tem como um morto entender alguma coisa. Então, somente pelo toque do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você nunca vai conseguir fazer exatamente nada na caminhada do Evangelho. É o Espírito Santo que nos guia. É ele que literalmente vai guiar você pelo próprio caminho, que é o próprio Cristo. Então, quando você está no caminho, você começa a entender as coisas de Deus. Quando você está no caminho, que é o próprio Cristo, você começa a viver a vida de Cristo. Você deixa de fazer algumas coisas, não exatamente por um princípio de religiosidade, mas sim porque você mudou de vida. Eu estava vendo uma repórter essa semana, eu gosto muito dela, ela chama Pietra Bertolazzi, ela é da Jovem Pan. E ela estava falando sobre uma questão sobre a mudança de vida que ela teve após a conversão dela. Aí ela até falou do estilo musical que ela escutava, gênero musical. Ela gostava de músicas com letras mais sensuais. Aí ela falou assim: peraí, mas isso não é a realidade da minha vida de hoje. Não foi porque o padre ou o pastor, não sei se ela é católica ou se ela é evangélica, não faço ideia do que ela seja, mas ela falando que isso não condiz mais com a vida dela. Então automaticamente ela foi mudando alguns hábitos, porque não corresponde mais à realidade de vida dela. Não porque alguém chegou e falou: olha, você tem que mudar. Não, ela entendeu que o caminho que ela estava já não tem mais a ver com aquilo que ela vivia antes da novidade de vida. E algumas questões é o seguinte: no capítulo 14, quando Jesus ele se apresenta como caminho, ele vai se apresentar também como outras maneiras também. Ele vai falar que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo. Ele vai falar que ele é um bom pastor. Ele é a porta. Ele se apresenta isso tudo no caminho. Você vai entender que o caminho você precisa de luz. O salmista fala, Salmo 119, 105, lâmpada para os teus pés e luz para os meus caminhos. Mas 105 ou 115, agora fiquei na dúvida. 105 mesmo, isso mesmo. Então, obrigado. Ele fala, então, a todo momento Jesus ele se revela para a gente. Então, não tenha medo de estar no caminho, que o próprio Cristo ele faz questão de endireitar o caminho para você. Isaías fala, ele que vai diante de mim endireitando os caminhos tortuosos. Então ele vai endireitar o caminho para que você possa passar. A notícia um pouco chata dessa história é que a porta de entrada é estreita também. Essa é uma questão ruim. Não ruim, mas uma questão desagradável, vou dizer, né? Porque nós temos que abandonar algumas coisas da nossa vida, e é difícil. Mesmo na nossa jornada cristã, ainda carregamos alguns lapsos da vida antiga, do velho homem, que insiste em estar conosco. E lutar contra isso é que nos mostra que estamos vivendo a santidade, porque é difícil. E entender cada ponto disso. Estar no caminho não é fácil, não é nada agradável, pois quando você está no caminho, o que você vai fazer, a primeira atitude é pegar a tua cruz. Quando está no caminho de Cristo, caminho de Deus, embora ele é perfeito, ele não vai fazer que... Gente, eu vou falar uma coisa assim, minha esposa até pediu para não fazer piada retardada, né? Piada sem graça. Mas o caminho de Deus, ele não é aquela coisa que vocês vão lembrar, Tabajara, lembra do Cacete do Planeta? Os seus problemas acabaram, não é isso? Acabaram-se, né? Já acabaram. Se acabaram-se, né? Não é aquela coisa. O caminho de Deus não é isso. Porque os problemas vão continuar vindo. Vai ter dor de cabeça, você vai morrer. O Gabriel deu um testemunho que eu achei muito lindo quando a mãe dele faleceu. Aquilo mexeu comigo, fiquei assim, pô. O caminho de Deus, ele é difícil mesmo. Mas estar no caminho, você tem a plena certeza que você vai passar pelos mesmos problemas que você passaria sem Cristo, porém, você vai passar com Cristo.
E você vai passar por esses caminhos tortuosos, você vai passar pelo vale da sombra da morte, como Jesus fala, edificar a casa sobre a rocha, que vai viver em tempestade, o dia mau, que Salomão também nos alerta. Você vai passar isso sabendo que você vai superar isso. E que as adversidades da vida e do caminho não vai tirar você do amor de Cristo. E que ainda que você venha morrer nesse caminho, literalmente, morrer morte física mesmo, você vai encontrar com Cristo no final de sua vida, esse caminho. Então está no caminho te dá essa certeza. E esse caminho, ele faz entender uma coisa, que você vai entender o segundo tópico, que Cristo é a verdade. Aí que vem o ponto mais, que eu falo que é o ponto mais delicado. Jesus é a verdade. Se eu entendo que Jesus é a verdade, tudo que esse mundo tem me oferecer é mentira. Por mais prazeroso que seja, por mais confortável que seja as coisas do mundo, é uma mentira. Não existe alegria no mundo. Existe você pode dizer que você tem prazeres no mundo que a sua carne vai gostar, mas não é real. Não é verdadeiro o que o mundo tem a oferecer. Davi, ele fala várias vezes nos Salmos, se você começa a ler os Salmos, você fala, olha, a alegria do ímpio é assim, mas é passageira. Ele chega a comparar com a folha que o vento carrega. Ele compara ainda com o pôr do sol algumas vezes, porque acabou, já foi embora, porque é momentânea. E às vezes nós fazemos como Esaú fez, né? Trocou aquilo que o pai tem para lhe oferecer em troca de um prato de lentilhas, por acreditar que o prato de lentilhas é a verdade. E o papel mais importante que eu falo do diabo é confundir a gente. Ele sabe que ele não tem como tirar a tua salvação, ele não tem poder para isso, a salvação pertence a ele, mas ele consegue te confundir, deixar a sua vida mais difícil, mais chata, mais triste, porque a gente às vezes começa a duvidar dessa verdade, porque entender que a justiça que o mundo tem para nós não é a justiça de Deus. Por mais que nós acreditamos que, isso aqui é certo, então eu vou levantar essa bandeira aqui, mas não, está errado. A justiça de Deus, ela está aqui, olha, está escrito aqui, o que Deus tem como justo. Eu posso ter os melhores conceitos do mundo, mas se não for dentro do conceito de Cristo, esse conceito é uma mentira. Por mais que seja bom às vezes, e que possa agradar aquilo que eu acredito como o melhor para mim e para o meu redor. Mas às vezes a gente se empolga, né, com essas questões e começa a viver algo em torno de uma verdade paralela, mesmo pensando que está na verdade real. Vou dar um exemplo aqui, Pedro. Um pouco antes de Jesus se apresentar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, quem vê a mim vê o Pai. Ele começa a falar, olha, eu sou a porta, e fala tudo, o pessoal, é isso aí mesmo, Jesus, eu sou mesmo, eu sou o Cordeiro de Deus. Eu acho que quando ele falou que era o Cordeiro, o povo deu uma travada, Cordeiro, bicho tão mansinho, porque os zelotes, os judeus, estavam querendo que fosse um leão, tomasse lá e vão passar a faca no pescoço de César, e aqui quem manda é nós. Mas depois que Jesus começou a mudar um pouco o discurso, e o povo começou, opa, não é bem assim. Mas, e mesmo assim, Pedro teve a revelação, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve essa revelação, e Jesus falou assim, isso aí, Pedro, porque foi o Espírito Santo que te revelou isso aí, foi Deus que te revelou, porque essa revelação ela não vem pela tua carne, ela não vem pelo teu próprio intelecto, somente vindo do alto você pode ter essa revelação. E Pedro ficou todo empolgadão ali. E depois ainda Jesus falou assim, olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue, e por aí vai. E Pedro, não, é eu que vou mesmo. Não, Jesus, você fica de boa aí que eu vou morrer no teu lugar. Mentira. Pedro não aguentou nem ser questionado, ainda mais morrer no lugar de Jesus.
Mas eu acredito que Pedro, ele falou aquilo que ele morreria por Jesus, até na boa intenção. Acho que ele mesmo acreditou nisso. Porque Pedro ainda ele não tinha entendido a verdade do Evangelho. Mas quando o caminho se faz verdade dentro de nós, acontece, pois Pedro morreu por Cristo, na verdade. No final da sua vida ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pelo menos assim diz os historiadores, alguns, né? Que ele morreu assim, mas visto que ele morreu por essa mensagem, por esse Evangelho. Naquele momento ele estava empolgado, mas só que a verdade se fez verdade na vida dele. Ele se entregou no final da sua vida por aquilo que ele acreditava. Então não deixou de ser verdade. Mas para que a verdade se tornasse literalmente verdade na vida dele, teve que acontecer uns confrontos com Pedro. Ele teve que ser confrontado ali, para ele poder entender a verdade. Quando Jesus aparece para ele, vou fazer um pequeno teatrinho aqui, não foi assim, ó, Pedro, tu me amas? Te amo. Tu me amas? Te amo. Não foi assim. Eu creio que deve ter acontecido muito mais diálogo naqueles versículos ali, que não foram registrados. Mas Pedro ali entendeu a verdade. Posto modo, pouco tempo depois, Pedro fez uma pregação, que Jesus tinha falado que faria coisas maiores que ele. Pedro, na sua primeira mensagem, são 3.000 pessoas convertidas. Abrindo um parêntese aqui, quando a Bíblia fala pessoas, está falando exatamente de homens acima de 30 anos. Mulheres e homens abaixo de 30 anos não eram contabilizados. Então, dá para imaginar que eram muito mais de 30.000 pessoas. Entendeu? Tem esse parêntese. É uma coisa da época. Para ser homem, tinha que ter mais de 30 anos. E mulher não era contado. Então, por isso que Jesus começou a vencer após os 30, Davi começou após os 30. Muitos homens da Bíblia começaram a se vencer após os 30, porque não seria ouvido e tão pouco respeitado. Vamos colocar um parênteses para Timóteo, né? Não sabe exatamente a idade de Timóteo, mas acreditam que ele tinha até menos de 20 anos, devia ter uns 17, 18 anos por aí, quando ele começou. Mas, tirando essa parte, essa é a questão. Então a verdade se fez verdade na vida de Pedro. E quando se faz verdade na nossa vida, como é que a gente vai entender que isso é verdade? É somente pelo Espírito Santo. Quando Jesus ele sobe aos céus, antes de Deus subir aos céus, ele fala o seguinte, olha, que ele deixaria conosco o Espírito Santo. E no próprio capítulo 14, ele fala o seguinte, olha, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, quem vai testificar essa verdade na sua vida é somente o Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo que você entende essa verdade. Eu falo isso quase toda a mensagem. Você quer saber se você tem o Espírito Santo dentro de você? É a coisa mais fácil. Quer saber se você é salvo? É fácil saber disso. Quem aqui acredita que foi por você o sacrifício da cruz? Levanta a mão. Acredita que foi por você? Então pronto. Isso é o ponto-chave que você tem o Espírito Santo dentro de você. Por quê? Essa revelação, ela não vem por ciência, ela não vem por entendimento lógico, senão pelo próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela dentro de você que o sacrifício foi por você. E que esse sacrifício chegou ao teu coração ao ponto que você fala, eu preciso de Jesus. Eu preciso dessa verdade. Então é isso que faz você entender que você faz parte desse reino, que você está no caminho, porque o caminho se faz verdade pelo próprio Espírito Santo que te dá essa revelação, porque foi por você. Não adianta eu trazer conhecimentos teóricos na questão filosófica, na questão científica do texto. Posso trazer, como alguns gostam de colocar, até a parte quântica da física, para poder te explicar essa verdade, que não vai entrar na sua cabeça se não for pelo próprio Espírito Santo. Não vai entrar. O Espírito Santo é chamado Espírito da Verdade, porque ele é a verdade que guia em toda a verdade.
A expressão porque não vê, não conhece, não significa que o mundo não pode identificá-lo como visual. O Espírito Santo tem-se em vista que ele é o Espírito de Deus. O Espírito Santo está atuando neste mundo, mas o mundo não conhece porque ele está o fazendo. Vamos lá, vamos entender algumas coisas aqui. Você não precisa ver o Espírito Santo, lógico, porque você também não vê a imagem de Cristo, você também não vê o Pai. Tomé foi bastante, né? Já dá a história, já fala bonitinho ali, olha, Tomé, pô, bem-aventurado Tomé, você não viu e creu, você quer tocar em mim, pô, abre o olho aí, meu filho. Resumindo, é isso. O Espírito Santo testifica dentro do seu coração, querido. Ele se faz verdade dentro de você. E quando ele se faz verdade, você vai entender o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios. Olha, ele vai tirar o véu que está sobre os seus olhos, para que você possa entender a verdade de Deus, que haja liberdade. Essa liberdade que fala, onde há o Espírito ali a liberdade, fala o seguinte: olha, agora você tem liberdade de conhecer e entender. A Bíblia não vai ser mais um livro enigmático, mas sim vai ser um livro de revelação para a sua vida, a todos os momentos. Então, quando Paulo escreve, olha, ele retirou o véu que estava sobre nós, porque fala que o Espírito cegou o entendimento dos incrédulos, é para isso mesmo, porque é uma questão de fé. E agora você pode entender porque a verdade ela é revelada para você. E quando essa verdade ela é revelada, você começa a entender, pô, eu estou vivendo a verdade. E nada que o mundo pregue para mim, ela possa superar essa verdade. Dando alguns exemplos negativos, às vezes eu até falo com o John direto, eu falo com ele, a gente discute assim, John, tem pessoas negando o que a Bíblia diz apenas por conveniência. Pô, eu estou participando de um grupo social que crê nisso, mas é contra a Bíblia. E por eu gostar desse grupo social, eu vou aceitar o que ele está dizendo sobre isso. Eu vou negar aquilo que Jesus falou sobre o que é realmente a verdade, sobre tal coisa. E se dá esse prazer de aceitar, não, porque realmente está certo. E acaba que essa pessoa literalmente começa a militar contra a própria igreja de Deus, contra a própria palavra de Deus, em busca de uma verdade, que no fundo ele sabe que não é, mas ele nega, porque ele está tão cego, ele está tão apaixonado pelas coisas do mundo, que ele esqueceu disso. E contraproposta, a igreja também, ela se perdeu tanto, a igreja no geral, tá, estou falando, em querer fazer tanto as coisas de Deus, que esqueceu do Deus de todas as coisas. Então, hoje, nós temos eu falo que temos dois objetivos, né? Temos dois objetivos hoje. É pregar para quem não conhece e pregar para quem conhece. Explicar para quem conhece, olha, a palavra é essa aqui, você está no caminho errado. E, obviamente, também pregar para quem não conhece. Falar, olha, é assim. E esse caminho, quando você entende que você está no caminho, e esse caminho ele começa a introduzir na sua vida verdades que vai lhe trazer a novidade de vida. Que essa verdade vai mostrar que tudo é novo para você agora. Exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Fala o seguinte: aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Então, se as coisas velhas ficaram para trás, esquece. Literalmente esquece. E vai seguir a novidade de vida. Agora é novo. E quando você entende a novidade de vida e que as coisas são novas na sua vida, você começa a entender que você está vivendo a novidade de vida, que Jesus Cristo é a vida. Jesus é a vida. Ele se faz vida para você. E naquele exato momento onde você acha que não tem vida, tem vida.
Ele fala haja vida, e vai ter vida ali. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ao responder à pergunta de Judas, Jesus explica que se manifestaria aos discípulos em resposta ao seu amor, à sua obediência. Faremos nele morada. Se um cristão ama e concede ao Senhor, ele terá comunhão com Deus. Oi? Tá, isso aí. É isso mesmo. A obediência. Aí que vem a parte mais chata, né, gente? Obedecer. Eu lembro, eu era adolescente. Eu fui criado na Igreja Batista do Calvário, praticamente, né? Da minha adolescência até a fase adulta. Antes da minha adolescência eu migrei em algumas igrejas, mas dos meus 14 anos até 33 anos de idade eu vivi na Igreja Batista do Calvário. E uma vez eu passei por uma situação um pouco complicada lá, que eu estava numa situação um pouco chata, e literalmente eu falei assim, eu tenho uma razão, e o que eu posso fazer agora, sendo que está tudo contra mim, está tudo apontando que eu estou errado, mas eu sei que eu estou certo, e meu pastor também sabia que eu estava certo, mas eu estava literalmente cercado pela situação, tudo aponta que está errado. E o pastor falou assim, Davi, faz o seguinte, dê a razão, você já perdeu ela mesmo, então no máximo que vai acontecer é as pessoas te desculpar. Eu falei assim, mas eu estou certo, você sabe disso. Eu sei disso, Davi, mas a partir do momento que você veio para Cristo, você abriu mão da sua razão, você morreu, e a nova criatura, ela prefere perder a razão. Então começa a exercitar isso. Eu sei que você está certo, que você não fez tal coisa, mas a verdade ela vai aparecer, mas abre mão da sua razão, e você vai amar essa pessoa ainda que está te acusando, e você vai orar por ela. Foi uma das lições que eu aprendi, que amar é abrir mão da razão, literalmente. Mas vamos lá. E então, quando você começa a entender esses pontos, e amar é um mandamento, não é uma vontade, entendeu? Eu até brincava muito com alguns amigos meus, hoje eu já brinco o contrário, né? Eu falava o seguinte, porque ano passado o nosso presidente era o Bolsonaro. Eu falei assim, olha, você que odeia ele, ora por ele, começa a amar ele, fala que você ama ele. Hoje é o Lula, eu falo que eu costumo ora pelo Lula e ama o Lula também. Aí você vai se mostrar ser um cristão de verdade. Já que você levanta mais essas bandeiras ideológicas do que a bandeira do cristianismo, então começa a ser um cristão ideológico, então. Começa a amar até aquele que você acha que é desprezível para você. E ore por ele. Abri um parênteses, quando eu aprendi a orar pela minha autoridade, o presidente era o Lula mesmo. Amar pela autoridade. E orar pela vida dessas pessoas. Mesmo que a gente não concorde com o que ele tem para poder dizer, mas você fala, olha, eu amo essa pessoa porque ele é um filho de Deus assim como eu. Então, Deus, converta o coração dele, e que não deixa ele fazer aquilo que eu acho que é errado. Pronto. É a sua questão de militar. E eu aprendi também, você quer militar para um casamento melhor? Seja um marido melhor. Você quer militar para ter uma família melhor? Seja um filho melhor, seja uma esposa melhor, seja um profissional melhor. É assim que você vai militar, não é enchendo a paciência dos outros, não. Vamos lá. Quem ama, guarda as minhas palavras. E guardar a palavra de Jesus não é fácil não, tá? Porque quando você começa a guardar a palavra de Jesus, você vai ter que aprender a fazer algumas coisinhas, a dar outra face. Quem ama a palavra de Jesus vai aprender a andar a segunda milha, vai aprender a dar a túnica. Quem ama a palavra de Jesus aprende a morrer pelo outro, a ceder a sua vida, a ceder o seu direito para que o outro tenha direito.
Isso não é fácil, porque eu preciso aprender isso todos os dias. Quem ama a palavra de Cristo, vive a vida de Cristo, ao ponto que você fala, não mais eu, mas Ele que vive em mim. E se Ele vive em mim, eu tenho que fazer o que Ele fez, amar. Literalmente amar, até aqueles que eu desprezo o comportamento. Eu tenho que amar até aqueles que eu não vejo como boas pessoas. E não existe esse negócio, tem que amar, mas não tem que gostar. Não, tem que gostar sim. Isso não existe não. Você tem que amar essa pessoa, tem que suportar ela, suportar até a chatice dela, entendeu? Igualzinho o John aqui, por mais que eu encha a paciência dele, ele orou por mim aqui. É literalmente isso. Recíproco. E que Deus, Ele vai te ensinar a fazer essas coisas. E se você acha que isso está difícil, eu vou te dar uma notícia um pouco mais chata. É difícil mesmo. Não é fácil. E quando você entende isso, você vai aprender a escutar uma palavra de Deus, que ela é bem confortante. Não. A palavra de Deus, quando fala não, é exatamente para que você possa obedecer Ele. E Deus, Ele falou não em todo o período bíblico para as pessoas que eram de Deus. Não. Deus, Ele falou não exatamente para o primeiro homem criado. Você está fora do Éden, você não vai morar mais aí. Deus, Ele falou não exatamente para Moisés, que era para mim, eu creio que do Velho Testamento, posso estar errado, mas era um homem mais íntimo com Deus, eu creio que foi Moisés. E Ele falou não para Moisés: você não vai pisar na Terra Santa. Para um homem que era segundo o seu coração, não, você não vai edificar o meu templo. Inclusive para Davi. Deus, Ele falou não para o seu próprio filho: eu não vou afastar de você esse cálice. Deus falou não para Paulo, o maior evangelista, maior missionário, maior pregador de todos os tempos, o apóstolo Paulo: eu não vou tirar o espinho da sua carne. Então, quando você começa a entender que Jesus é a sua vida, você vai aprender a viver com o não de Deus. Aí vem eu, todo bonzão, achando que Deus tem que falar assim para mim em todas as situações. Não, é não. Quem sou eu na fila do pão perante esses caras? E você também está achando que Deus tem que fazer a sua vontade, querido? Não. É Deus que tem que fazer, é nós que fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade dele é negar a si mesmo, carregar a sua própria cruz. E se isso está difícil, então é o seguinte, tem como abrir aí, Efésios 2, e vos vivificou, estando mortos em ofensas, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito, e agora para os filhos da desobediência. Só até aqui, na verdade só o versículo 1 mesmo, já é o mais suficiente. Está difícil entender o não de Deus, está difícil entender que a verdade se faz o caminho quando você começa a negar a si mesmo. Peça a Deus, que o teu Espírito Santo possa vivificar em mim essa nova criatura, que ela possa despertar isso em mim, que ela possa despertar um novo eu, para que eu possa dizer sim todos os dias para a tua vida e minha vida, ao ponto que eu possa fazer como Paulo: não mais tu, Pai, mas sim você que vive em mim. Peça isso. Tiago, ele nos alerta: olha, grita do alto: olha, Deus me dê sabedoria para que eu possa entender isso. Então vai, grita, Deus me dê. Com o Espírito vivificado pelo Espírito Santo,
você começa a entender a nova criatura. Quando você começa a entender que você é nova criatura, você começa a compreender o caminho. Quando você compreende o caminho, você sabe que você está vivendo a verdade. Mas quando você compreende o caminho e sabe que está vivendo a verdade, da novidade de vida, você entende que esse caminho é um caminho de vida, que vai te levar à vida eterna. Trilhar no caminho que se faz verdade é viver a nova vida. Bem-vindo à nova vida de Cristo. Que você possa ser forte e entender que essa vida ela é real em você. E que por mais difícil que a sua vida possa parecer, você vai encontrar com Cristo do outro lado. Lembrando lá no Evangelho, porque tem Marcos, está em Lucas, está em João, o caminho, a travessia. Jesus, olha, me encontra do outro lado. E no meio da tempestade, Jesus acalmou a tempestade e em outras situações estava do outro lado. Obedecendo a própria voz de Cristo, colocou o discípulo numa tempestade. Só que ele estava ali do outro lado, para poder receber vocês, receber os discípulos. Obedecer a voz de Cristo às vezes vai deixar a gente em situações desconfortáveis, mas a palavra é: eu vou encontrar com você, e na Nova Jerusalém eu vou estar com vocês. Que essa palavra se faz verdade na sua vida, e que você possa entender literalmente isso, que você possa viver essa novidade de vida, da outra face, viver o que Cristo tem para você. É assim, e essa é a palavra de Deus para hoje. Trilhar o caminho se faz verdade e viver a nova vida. Isso nos dá força para andar a segunda milha, da outra face, andar no vale da sombra da morte, passar por ventos e tempestades e saber que você está firme na rocha, que é o próprio Cristo. E essa verdade, na rocha, que se faz verdade. E por isso eu vivo neste caminho, e por este caminho você vai prosseguir. Que Deus possa abençoar a sua vida.